Nós te adoramos, Senhor. Tu és o nosso amado, nosso lindo noivo, nosso amigo. Tu és tremendo, Senhor. Te adoramos, te adoramos. Aleluia. Nós vamos invocar mais uma vez o Espírito Santo. Oh, amado Espírito Santo. Espírito, vem, enche a nossa vida, enche-nos com o teu querer, com o teu poder. Oh, aleluia. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar, Senhor. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar, Senhor. Diante do teu altar. Oh, Espírito Santo, nós te adoramos, Espírito Santo. Diante do Te adoramos, Espírito Santo. teu Altar. Aleluia. Essa é uma canção simples. Aliás, tudo que vem do Senhor é muito simples. Nós é que gostamos de complicar as coisas. Os homens gostam de complicar, de colocar regras, de colocar jugo, de colocar tanta coisa difícil que a gente precisa fazer, né? Mas o nosso Deus é um Deus de simplicidade. Ele é tremendo, ele é profundo, mas ele é simples. As coisas que vêm do Senhor são simples. São simples. Ontem nós iniciamos um treinamento, um curso para preparar evangelistas. Essa é a verdade. Um curso para preparar evangelistas. E é algo tão simples. É algo tão simples. Existem algumas técnicas para abordar as pessoas, para que ninguém se sinta agredido, né? Mas são coisas simples. Eu ouvi alguns testemunhos que um abraço, uma palavra que você leve para alguém, uma palavra simples, pode transformar uma vida. E às vezes aquilo que você nem sabe falar,
o Espírito Santo usa uma breve frase sua de um bom dia, de um olá, como vai, e transforma aquilo em algo tremendo que você nunca vai saber o que o Espírito Santo transformou, mas para a pessoa que recebeu é algo completo. Como a pastora Mariette disse, né, explicando para nós a palavra shalom, é algo completo. É muito além do que aquilo que a gente imagina. E é tão simples, uma palavrinha, shalom, shalom. Então que nessa manhã nós realmente recebamos o shalom do Senhor. Amém? Nós vamos falar sobre um tema também muito simples. Algo profundo demais, mas muito simples. Nós vamos falar sobre algumas parábolas que Jesus contou. A parábola é um nome difícil, mas é algo que significa também coisa simples. Parábola significa uma comparação. Eu vou contar uma história, uma breve história, fazendo comparações de coisas que são do nosso dia a dia. Então você vai trazer uma profunda verdade, algo tremendo, que vai transformar a vida de alguém, mas usando palavras simples, usando exemplos do cotidiano. E é interessante também que essa parábola, as parábolas que Jesus contava, eram histórias curtas, simbolizava uma verdade espiritual muito profunda. No entanto, eram confusas para aqueles que não eram para entender a parábola. Então era algo muito simples para aqueles que tinham o coração aberto. Mas aqueles que se sentiam muito cultos, muito instruídos, muito acima dos demais, o Espírito Santo vinha de forma sobrenatural e bloqueava o entendimento daquelas pessoas. Olha que interessante, não sou eu que digo, é a Bíblia que diz. Então, para as pessoas que estavam com o coração aberto para ouvir alguma verdade de Jesus, ele falava em parábolas, e essas pessoas entendiam a parábola. E aqueles que tinham o coração fechado, que eram os orgulhosos, os vaidosos, que se achavam melhor do que os outros, aqueles não entendiam. É simples. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Abre para mim, NVI. Abre para mim lá em Mateus, no capítulo 13, no verso 10. Mateus 13, verso 10 em diante. Jesus aqui tinha acabado de contar uma parábola. E vocês vão ver como ela é simples. Nós vamos citá-la também. Mas muitas pessoas não entenderam aquela parábola. E os próprios discípulos de Jesus chegaram e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? E Jesus respondeu: a vocês, minhas palavras, que têm um coração simples, foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Mas aqueles outros não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. E de quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo em parábolas. Porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Então Jesus falava em parábolas para aqueles que têm um coração simples, ensinável, um coração aberto, um coração querendo realmente alguma coisa, eles entendiam. E até hoje é assim. Então a mensagem que vai ser transmitida aqui nessa manhã é uma mensagem muito simples, muito simples. Se você conseguir entender o que essa mensagem quer dizer para a sua vida, você faz parte desse time de pessoas que estão querendo aprender, que têm o coração aberto, que querem realmente uma transformação. Se você não entender nada, olha, me procura no final do culto, que eu quero orar por você, para que o Senhor abra a sua mente, abra seu coração, porque existe um bloqueio aí muito grande.
Vocês entenderam? É simples. Então eu vou dar início, né? Já falei para vocês, para aqueles que ainda não sabiam o que é uma parábola. Jesus então usava muitas parábolas para ensinar sobre o reino de Deus. Então nosso tema será parábolas do reino. Muitas outras Jesus contou, mas eu separei aqui algumas parábolas que falam exatamente do reino de Deus, o que a gente vem estudando, o que a gente vem aprendendo, né? Por isso nós mudamos o nome da nossa igreja de Templo de Adoração para Cultura do Reino, porque nós queremos viver a cultura do reino de maneira simples, de maneira realmente que a gente possa crescer e fazer outros crescerem. Então essas verdades profundas que Jesus falava, era de maneira simples e de fácil memorização. Então hoje nós vamos memorizar algumas parábolas que Jesus contou e vamos usar isso para evangelizar outras pessoas, lá na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, nos seus grupos. Nós vamos usar isso, porque nós vamos memorizar, né? E nessas parábolas também, nessas histórias que Jesus contava, existiam grandes segredos, que só os mais íntimos dele conseguiam entender. Então a minha oração nessa manhã é que o Espírito Santo venha e encha a nossa vida, e que nos faça pessoas realmente íntimas dele. Faz uma oração nesse momento, peça isso ao Senhor, aí você e Deus. Fala para ele: Espírito Santo, encha a minha vida. Eu quero entender o que Jesus falava, eu quero viver o que Jesus falava. Meu coração eu quero derramar. Derrama teu coração diante do altar do Senhor nessa manhã. Manhã de domingo, grande manhã de domingo, maravilhosa. E que o Senhor está falando lá no fundo do seu coração. Ah, Senhor, te amamos, Espírito Santo. Te amamos, Jesus. Era simples porque Jesus usava exemplos do dia a dia. E ele usava de símbolos. Os personagens das histórias de Jesus e os elementos da história de Jesus representavam algo muito maior. Eles revelavam verdades espirituais. Ensinava sobre Deus, fé, sobre o reino que Jesus estava implantando naqueles dias. E faz com que a gente entre numa profunda reflexão. Porque nem sempre aquela parábola, aquela mensagem era tão óbvia. Jesus queria que as pessoas meditassem sobre o significado delas. E muitas delas também tinham elementos surpresa, o que nós chamamos no linguajar popular de pegadinhas. Então tinham elementos surpresas, né? Muitas vezes desafiavam os ouvintes a reavaliar conceitos, reavaliar as verdades que a pessoa tinha dentro do coração dela, né? Vocês devem lembrar de algumas. Por exemplo, Jesus ele contou a história de um homem que ele pagou o mesmo salário para todos os trabalhadores, só que uns vieram de manhãzinha, aguentaram todo o dia ensolarado, outros vieram ao meio-dia, outros vieram no final da tarde, e chegou no final do dia, aquele patrão deu o mesmo valor para todos. Isso desafia, isso nos desafia. Para nós, para a justiça do mundo, isso é injusto. Como que eu posso pagar a mesma coisa para quem trabalhou 10 horas e pagar para a mesma pessoa que trabalhou, a outra pessoa que trabalhou 1 hora, 30 minutos? Não dá a impressão que é injusto? Pois é, mas Jesus conta que aquele homem tinha combinado um salário com aquele primeiro que começou a trabalhar. Então não houve injustiça, mas houve bondade, houve compaixão, houve misericórdia. Ali tinha uma pegadinha. Porque os ouvintes de Jesus, naquele momento, tinham muitos fariseus, muitos hipócritas,
muitos falsos, muito mentirosos. E quando eles ouviam aquela historinha, ouviram aquela parábola, eles pensaram, imagine, isso é um absurdo. E Jesus fez com que muitas pessoas ali questionassem a sua justiça própria. E nessa manhã o Senhor faz isso. Ele quer saber se você realmente está de acordo com o reino que Ele veio implantar. Então nós vamos ver algumas dessas histórias. A primeira delas está lá em Mateus capítulo 13. Eu vou resumir para vocês. A mesma história está em Marcos capítulo 4. A mesma história está em Lucas capítulo 8, do verso 4 em diante, que fala sobre a parábola do semeador. Quantos aqui lembram dessa historinha que Jesus contou? Que aquele semeador saiu a semear sementes e caiu em diversos tipos de solos. Só para eu ter uma ideia, quem aqui lembra dessa parábola? Amém. Então, o que Jesus contou nessa história, né? Que um homem saiu a semear. Ele era um agricultor, ele saiu a semear. E quando ele lançava a semente, algumas caíram fora da cova que ele fez, fora do caminho que ele iria depois cobrir de terra. Ou seja, aquelas sementes ficaram de fora. Outras sementes caíram em terreno que tinha muitas pedras, que era um terreno pedregoso. E outras dessas sementes ainda caíram em trechos daquele terreno que tinha muito espinho, muito juá. Os mais antigos sabem o que é o juá, ou os da roça sabem o que é juá. Os mais jovens talvez não saibam, mas é um espinho. Então, sementes caíram à beira do caminho, no solo pedregoso, entre espinhos, e parte delas, das sementes, caíram em boa terra. E apenas as sementes que caíram em boa terra, Jesus falou que deu muitos frutos, 30, 60 e 100 para cada semente que foi semeada. Então foi maravilhoso. E qual foi o ensinamento de Jesus nessa parábola? Era sobre o reino de Deus. A semente representava a palavra de Deus que Jesus estava divulgando. E os diferentes de solos simbolizavam os diferentes tipos de coração. O meu coração, o seu coração, o coração de outros. E enquanto algumas pessoas, alguns corações, ouvem a palavra, e algumas logo se desviam, enquanto outras aceitam e produzem frutos espirituais. Essa foi uma das parábolas que Jesus contou, do semeador. Eu vou passar rapidamente por elas, e quem sabe nas próximas semanas nós vamos aprofundar mais cada uma delas. Mas essa semente do semeador, a parábola do semeador dizia exatamente isso, solos diferentes. E nessa manhã, o Espírito Santo está questionando, que tipo de solo é o seu coração? É um solo que ouve a palavra, mas logo esquece, mas logo desanima, sai daqui cheio do Espírito Santo, mas na primeira dificuldade você perde tudo que tem, já começa a discutir, já começa a fazer coisas que não deviam. Então esse é um solo pedregoso, ou é um solo com muitos espinhos, ou é a semente que caiu fora daquele solo preparado. Mas se você leva a semente, a palavra de Deus, e germina e dá frutos, passa para outras pessoas, então você é um solo bom. Esse assim é o reino de Deus. O reino de Deus é exatamente assim. A semente é semeada, e aqueles que produzem fazem parte do reino que Jesus implantou. Os que não produzem só estão esquentando o banco da igreja. Medite sobre isso nessa manhã. Derrame seu coração no altar do Senhor. Uma outra parábola que Jesus contou falava sobre uma plantação também. O povo lá conhecia bastante sobre plantação. E ele falou sobre a plantação do joio
e do trigo, ou seja, a plantação do trigo e que nascia joio. Quem aqui também já ouviu falar nessa parábola do trigo e do joio? Também está lá em Mateus, no capítulo 13, a partir do verso 24. E resumo dessa história, diz assim que um inimigo planta joio. Joio é uma erva daninha, é aquilo que não era esperado. Vai nascer tiririca, né? Vai nascer joio no meio da plantação de trigo. Foi um inimigo, Jesus contando que o inimigo foi à noite e colocou algumas sementes de joio no meio da plantação de trigo. E o dono do campo, o dono daquele terreno, daquela plantação, ele decide deixar ambos crescerem juntos, o trigo e o joio, até o dia da colheita. Quando então, no dia da colheita, o joio é separado do trigo. Só uma curiosidade, eu nunca vi, mas eu já li, que o trigo, quando ele cresce e ele dá aqueles cachos, pena que eu não tenho, bom, tem ali, o trigo ele dá uma espécie de um cacho, na ponta dele, onde está o fruto, onde está o trigo, onde estão as sementes. E quando ele fica carregado daqueles frutos, ele é uma haste comprida e aí ele cai, como se ele tivesse se reverenciando diante de Deus. O joio não. O joio, como não tem fruto, ele fica sempre orgulhoso, fica sempre levantado. Ele nunca se rende. Então, quando chega nesse ponto, o dono da plantação vai e corta tanto o joio quanto o trigo. Mas dá para diferenciar muito bem um do outro. E a parábola de Jesus fala que o trigo será guardado em celeiros e o joio será queimado. O que será que Jesus estava dizendo? O que será que Jesus estava se referindo? Quem será que era o joio? Quem será que era o trigo? Vocês conseguem entender? É uma diferença muito grande. E Jesus estava falando, se referindo a nós, seres humanos. Muitos de nós somos trigo, somos da plantação do Senhor. Mas infelizmente, alguns não são. São semente do maligno. Mas no dia da grande colheita, será separado o joio do trigo. É outra parábola também muito profunda, dentro de um contexto extraordinário, que nós vamos ter a oportunidade de falar outro dia. Mas o ensinamento é que o campo que Jesus estava falando, ele representava o mundo, e o trigo são os filhos do reino, enquanto que o joio representa os filhos do diabo. E no final dos tempos, Deus virá com seus anjos e separará os justos dos ímpios, os bons dos maus. Essa foi mais uma parábola de Jesus falando sobre o reino de Deus. O reino de Deus é exatamente isso. O Senhor deixa que todos cresçam juntos, porque Ele nos dá o livre-arbítrio. Eu tenho certeza que muitos aqui conhecem pessoas que tinham uma vida totalmente errada, e em um certo momento da sua vida ele se converteu e mudou completamente. Eu não sei quantos de vocês se encaixam nesse exemplo. Eu sou um deles. Então provavelmente eu era um joio no meio do trigo, mas o Espírito Santo me transformou. Eu deixei ser transformado. E eu tenho certeza absoluta hoje que no dia da grande colheita, eu serei separado como trigo. Amém? Você precisa ter essa certeza. Essa certeza chama certeza da salvação. É quando alguém fala para você, olha, Jesus está voltando. Você está pronto para subir com Ele? Aí você fala, sim, eu estou pronto para subir com Ele. Ou você fica pensativo, será que eu estou pronto para subir com Ele? Então você não tem
a certeza da salvação. Essa parábola que Jesus conta é para chamar essa atenção das pessoas. E nessa manhã o Espírito Santo está perguntando para você: você tem certeza da sua salvação? Se Jesus voltar agora, ou se acontecer algo com o seu coração e o seu coração parar nesse momento, e você for encontrar com Ele, com o Senhor, você tem certeza que você será salvo? Ei, pastor, eu tenho pendências, eu acho que ainda não dá. Então resolva essas suas pendências agora. Peça perdão ao Senhor das suas pendências e vá resolvê-las, dos seus vícios, das suas manias, dos seus maltratos com o seu cônjuge, da sua infidelidade, talvez da pornografia que você anda vendo, talvez das mentiras que você anda contando, talvez das desonestidades no seu negócio. Jesus conta essa parábola, coisinha simples, 2 plantinhas crescendo, trigo e joio, mas essa plantinha sou eu e você. E no final, Jesus fala que aquele dono do campo, ele vai cortar todas elas, vai ceifar. É o que acontecerá com todos nós. Um dia nós seremos cortados desta vida. Mas o que o Senhor vai fazer conosco? Ele vai colocar nos seus celeiros, ou Ele vai jogar para ser queimado. Então olha que profundidade que tem uma historinha tão simples, aparentemente tão inocente, mas é algo tremendo. Mais uma parábola do reino. Jesus conta também uma outra parábola. Ele fala do grão de mostarda. Mais uma vez eu pergunto, quem já viu essa historinha de Jesus, o grão de mostarda? Então eu vou contar para vocês, né? Está lá em Mateus, no capítulo 13 também, é um capítulo de muitas parábolas. Está também em Marcos, em Lucas. Então um resumo dessa história que Jesus contou do grão de mostarda. Bom, antes eu vou explicar para aqueles que não sabem o que é o grão de mostarda. Mostarda é uma hortaliça. Inclusive pega a sementinha dela, amassa e faz aquilo que a gente coloca na salsicha. Aliás, fica delicioso, né? No cachorro quente, mostarda. Tem aquela mostarda marrom também, que eu acho muito boa. Faz um mal para a saúde tremendo. Eu lembro que tinha um barzinho lá em Taubaté, chamava Bar do Alemão. Eu não sei se alguém aqui tem idade para lembrar desse Bar do Alemão. Mas ele tinha uma salsicha, você lembra disso? Olha lá, ó. Ele tinha uma salsicha lá maravilhosa. É semelhante à salsicha Hans de hoje. É Hans que chama? Cara pra caramba essa salsicha, né? Mas naquele tempo esse alemão tinha uma salsicha e tinha uma mostarda lá que ele fazia. Meu Deus, se eu achasse essa mostarda para comprar, eu ia comprar salsicha e ia convidar você, Oswaldo, para comer comigo, que é boa demais. A gente enchia de mostarda sendo aquela salsicha. Bom, mas o grão de mostarda então é uma sementinha pequenininha, uma sementinha escura, bem pequena. Mas quando ela nasce, germina, nasce uma hortaliça, mas que parece um arbusto. É alto, é grande, não é uma árvore gigantesca. Mas dentro das hortaliças, perto do pé de couve, do manjericão, do alface, do tomate, ela é a maior. Inclusive pássaros fazem ninhos dela. E o povo conhecia essa mostarda. Então Jesus fala que o reino de Deus é comparado, é semelhante a um grão de mostarda. Olha que coisa. Vê se você entende. Que muito embora seja a menor das sementes entre as hortaliças, ela cresce e se torna, entre aspas, uma grande árvore, onde até os pássaros fazem seus ninhos. E Jesus conta isso. E o que ele quer dizer com isso? Que o reino de Deus, ele começa pequeno. O reino de Deus, quando Jesus veio implantar o reino de Deus, era ele, depois 2 discípulos, depois 4 discípulos,
depois 6 discípulos, depois 12 discípulos, e hoje é uma multidão de discípulos. A nossa igreja, quando começou, nossa igreja, Cultura do Reino, ela começou com o nome Comunidade Evangélica, Comunidade Cristã de Pindamonhangaba, e ela começou dentro da minha sala, da sala da minha casa, onde eu era o pregador, a Mariette orava, a Rebeca dançava e o Mateus tocava carrom. Era essa a nossa igreja. Depois chegou o pastor Vicente com a Maria, estão ali atrás. Fica em pé, Vicente. Maria, quero honrar vocês. Depois chegou aquele casal maravilhoso, são evangelistas natos. Eu quero honrar esse casal nessa manhã. Eles falam de Jesus para pessoas que você não imagina. Pessoas que eles falam para Jesus do jeitinho deles. Se convertem, são batizados. Querem um exemplo? Por favor, Alex e Elisa, fiquem em pé. Olha que coisa linda. Frutos do amor do Vicente e da Maria. Não é verdade, Alex, Elisa e quantos outros? Podem se assentar. Então o reino de Deus é desse jeito. É uma sementinha. Às vezes você mesmo não acredita, você mesmo fala, eu não faço nada, eu não sou nada, eu não posso nada. Isso é uma mentira do diabo. Você pode sim. Você pode sim. Você deve. Não é verdade, Patrícia? Que coisa linda. Recém-convertida. Quantos meses você está aqui com a gente, minha querida? Quanto? Tem 1 ano? 2? É muito pouco tempo de conversão. Essa menina, ela fala de Jesus para tudo quanto é lugar que ela vai. No trabalho dela, trabalho no hospital. Sabe, eu estou dando alguns exemplos, mas eu sei que tantos outros tem aqui. Tantos outros. Mas Jesus contando essa história, que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, uma semente tão pequenininha, mas quando ela germina, ela se transforma num grande arbusto, e as aves do céu vêm fazer ninho. O que significa ave do céu? Aves do céu vêm fazer ninho. Eles encontram abrigo na sua vida. Eles encontram proteção. Sabe, uma pessoa que procura você, porque ela precisa contar algo, um segredo do coração dela, muito sério, muito difícil, e você dá toda a atenção. Isso é o reino de Deus. Você passa a ser, naquele momento, um súdito do reino, um pertencente ao reino. Então Jesus conta essa história, que o reino de Deus começa pequeno, mas cresce imensamente, alcançando muitas pessoas e oferecendo abrigo, proteção, morada permanente. Mas muitos que estavam ali não conseguiam entender. O que Jesus estava falando? Daquele grão de mostarda. Parábolas do reino. Tem uma outra parábola que Jesus conta, que está lá em Mateus 13 também. Então, essa semana é uma tarefinha para vocês, se você tiver com o coração aberto, leia o capítulo 13 de Mateus. Essas parábolas que eu estou falando, todas estão ali. Uma outra parábola que Jesus conta também em Mateus capítulo 13, verso 33, e em Lucas, é o fermento na massa. Quantos aqui já leram sobre essa parábola de Jesus, o fermento na massa? Menos, né? Então eu vou contar para vocês o que isso significa. Que o reino de Deus é comparado ao fermento. Quem aqui já fez pão? Levanta a mão. Pão? Poucos. Quem aqui já fez bolo? Aumentou. Né? Quem aqui já comeu pão e comeu bolo? Só para todo mundo levantar a mão, né? Só o David que não levantou a mão. Você nunca comeu bolo, nem pão? Que coisa. Então o bolo, o pão, temos aqui uma confeiteira de
primeira classe, muitas outras, né? Temos muitas confeiteiras. Vou dar só um exemplo, não fiquem com ciúmes as demais, hein, por favor. Né, Fran? Fran é uma confeiteira. Fica em pé, Fran, eu quero te honrar. Você e seu marido são muito queridos, viu? Vocês são instrumentos na mão do Senhor. Instrumentos. Tenho certeza que cada bolo que você faz, você está orando em cima daquele bolo. Isso é maravilhoso. Pode sentar, Fran. Se você quiser comer um bolo gostoso, encomenda da Fran. Mas tem outras, hein? Tem outras aqui, né? Confeiteiras. Então, a Fran, quando ela faz um bolo, ela coloca um fermento na massa. Ela usa trigo, né? Que não é tão bom assim para a saúde, mas ela usa trigo, fica gostoso, né? E ela coloca um fermento. Então um saquinho, aquele saquinho que você usa é outro tipo de fermento, às vezes, né? É um fermento de pão, compra na padaria, é isso? Ah, tá, compra uns fermentos próprios para pão, né? Então ela pega 50 gramas, 100 gramas daquele fermento, que é pouquinho, e mistura numa grande quantidade de massa de trigo. Pó royal, por exemplo, né? Fermento, pó royal. E quando coloca ali aquela colherzinha de fermento na massa, no trigo, o que acontece com aquela massa? Quem já fez sabe, ela cresce. Você faz a massa, mexe com ela, ela estava pequenininha. Você coloca ali um plástico por cima ou um pano de prato por cima, daqui a meia hora, 40 minutos, você volta lá, ela está enorme. Cresceu. Está vendo como faz mal comer essas coisas que crescem dentro da gente, né? Então, cresce. Então Jesus, ele também fala desse fermento na massa. Ele fala assim, olha, que o reino de Deus é comparado ao fermento que uma mulher mistura na farinha, até que toda a massa fique fermentada e cresça. O reino de Deus é assim. Então, assim como o fermento age silenciosamente, porque o fermento ele não faz estardalhaço. O fermento não sai gritando, eu estou aqui, estou fazendo a massa crescer. Eu tenho que me controlar com a voz. À noite eu estou pregando também. Então, o fermento, ele faz com que a massa cresça. E aí, Jesus fala assim que, silenciosamente, esse fermento transforma a massa. E o reino de Deus, ele é desse jeito. Sabe, amados, hoje a gente vê muito nas mídias. Nós tivemos há pouco tempo a abertura das Olimpíadas. Coisa horrorosa. Que coisa de mau gosto. Que coisa triste. E sabe quem fez todo aquele estardalhaço? Uma minoria. Um grupo muito pequeno de pessoas que fazem estardalhaço. Se uma pessoa entrar aqui na igreja com esse espírito de Jezabel, vai fazer um estrago aqui tremendo. É o fermento ruim na massa. E Jesus fala, nós precisamos ser como fermento bom, sem estardalhaço, sem gritaria, silenciosamente. Você pode levar muitas vidas para o Senhor, silenciosamente. É isso que nós estamos aprendendo também no curso de evangelismo. De maneira simples. Uma palavra, um carinho, um abraço. E Jesus, ele falava desse jeito. Então essa parábola do fermento na massa, diz que o reino de Deus, ele cresce de maneira discreta. A minha dicção está dando para entender? Cresce de maneira discreta, mas transforma tudo ao seu redor. E Deus, ele é estrategista. Deus, ele é o general de guerra. Jesus é o general de guerra. E é estrategista. Sabe quantas pessoas Deus converteu na minha família em primeiro? Uma. A minha sogra, que hoje tem 91 anos, a rainha da Inglaterra. Uma pessoa. E sabe por que você está hoje aqui sentada nesse banco me ouvindo? Porque essa mulher orou por mim. Eu sou o líder aqui da igreja.
Então você está aqui por causa dessa mulher, que orou muito. E através dela se converteu a filha, se converteu o marido da filha, se converteram os netos desse casal, dela, os outros filhos dela, as outras esposas. Fermento na massa. E de forma quietinha. Quem conhece a dona Cida sabe, ela não está aqui hoje. Ela teve mal esses dias, mas está bem. Ela é desse tamanho, magrinha. A gente quase não vê músculo nela mais. Quietinha daquele jeito, joelhinho no chão. Fazendo o reino de Deus crescer. Não precisamos, sabe, amados? Eu não estou criticando, não. Mas a gente não precisa aqui de fumacinha subindo, não precisa muito estardalhaço. O reino de Deus é simples. É como uma mulher que coloca uma porção de fermento na massa. E toda a massa fica levedada. Toda a massa fica fermentada e cresce. Você é chamado, é chamada para ser esse fermento na massa. Onde você estiver, sabe, lá na delegacia da mulher, onde você estiver, no seu trabalho, no seu afazer, na sua casa, na fila do supermercado, do caixa, você é convidado, convidada para ser esse fermento. Muda completamente a vida daqueles que aceitam fazer parte desse reino. Eu vou contar mais uma parábola. Está gostoso, eu estou gostando. Estou animado. Jesus fala sobre um tesouro escondido e uma pérola de grande valor que um homem encontra. Quem lembra dessa historinha? Então, eu vou lembrar aqueles que não lembram. Resumo dessa história, está lá também em Mateus capítulo 13. Um homem encontra um tesouro escondido num campo. Sei lá, ele encontrou um baú. Ele estava andando no campo, de repente ele tropeçou. E ele viu uma coisa diferente, ele começou a cavar. E ali tinha uma caixa, um baú de um pirata muito antigo, que escondeu o tesouro ali. E ali tinha coroas de ouro, pedras preciosas. Tinha um tesouro ali, inestimável. Valor inestimável. Ou seja, teria que colocar na mão de um especialista de joias para poder dizer que aquilo ali vale 4 bilhões, 8 bilhões de dólares. Não sei, um valor muito alto. E Jesus conta que um homem encontra um tesouro escondido num campo. O que aquele homem vai? Ele vem embora correndo, né, tampa ali, esconde, joga uns galhos de árvore em cima. E ele vem embora, ele corre e ele vende tudo que ele tem de valor. Vende tudo que ele tem de valor. Para quê? Para poder comprar aquele campo onde tem aquele tesouro. Assim é o reino de Deus. Ele também conta a história de um outro homem, que era um comerciante de pedras preciosas. E esse homem então encontra também, parecido com essa situação, uma pérola muito grande, muito preciosa. Ele vai e vende tudo o que ele tem, para poder adquirir aquela pérola. Jesus conta isso, e fala que assim é o reino de Deus. Então o que nós conseguimos entender com isso? Que se o reino de Deus é semelhante a essa história, então quando eu encontro o reino de Deus, eu preciso deixar todas as outras coisas, que às vezes são importantes para nós. Mas eu preciso deixar, eu preciso vender tudo, porque eu encontrei algo muito maior. Eu encontrei um tesouro. Tem uma canção que diz assim: Tu és meu tesouro, Tu és meu tesouro,
tudo que eu estava a procurar. És meu tesouro. Quem é o nosso tesouro, amados? Fala para mim. Como é o nome dele? Jesus. Quem encontra verdadeiramente Jesus, deixa todas as outras coisas de lado para estar com Jesus. Se eu fumava, eu não vou mais fumar. Se eu bebia, eu não vou mais beber. Se eu adulterava, eu não vou mais adulterar. Se eu roubava, eu não vou mais roubar. Se eu tratava mal a minha esposa, eu não vou mais tratar mal a minha esposa. Se eu era desonesto, eu não serei mais. Porque eu encontrei um grande tesouro. Jesus conta essa historinha, simples, né? Um homem que encontra um tesouro. Jesus fala que ele vai para sua casa, muito rapidamente, eu imagino, desesperadamente, vende tudo o que tem para poder comprar aquilo. Não existe tesouro maior do que termos Jesus na nossa vida, na nossa casa. Quando Jesus é a pessoa mais importante da nossa casa, nem a falta de dinheiro nos abala. A doença não nos abala. Nós passamos pela doença dando glória a Deus. Passamos pela prova dando glória a Deus. E Jesus conta essa história. Que o reino de Deus tem um valor inestimável. E quem o encontra, realmente, abre mão de tudo que tem para segui-lo. Tem mais parábola. Eu vou contar mais algumas. Tem uma outra. Adivinha que capítulo que ela está de Mateus? O 13. É a rede de pesca. Quem lembra dessa historinha que Jesus contou? Então Jesus estava entre pescadores. As pessoas entendiam que era uma rede de pesca, né? Mesma coisa que eu falar hoje para o Gabriel, ele entende, ele é caiçara. Caiçara fajuto. Então os pescadores, eles sabem o que é uma rede de pesca, sabem o que é lançar a rede. Então, é semelhante à do trigo e do joio essa historinha. Fala que uma rede de pesca, é lançada ao mar. E essa rede, ela apanha diversos tipos de peixe. E quando eles recolhem aquela rede, eles começam a separar os peixes bons e os peixes ruins. Os pescadores recolhem os peixes bons, guardam para vender e jogam fora os que não prestam, parecido com o joio, mas depois que puxou a rede. Lembrando mais uma vez, o Senhor, Ele nos dá oportunidades. O Senhor nos dá oportunidades, até o dia da nossa morte, até o dia que nós vamos nos encontrar com o Senhor, Ele nos dá oportunidade. Nós temos o livre-arbítrio. Então, a partir de hoje, nós podemos nos tornar um peixão, um peixe bom. Não vamos mais ser peixe espinho. Fala um peixe ruim, Zé. Quando você pega lá, você joga fora. Peixe ruim. O peixe da sogra. É cheio de espinho. Desculpa quem é sogra aqui, hein? Então, quando o Zé Luiz está lá pescando em alto mar, ele pega um peixe da sogra, ele joga fora, porque não presta.
cheio de espinho. E diz um peixe bom que quando você pega, você fica muito feliz. Um olho de boi. Quando ele pega um olho de boi, ele ama. Até convida o primo dele para comer junto na casa dele. Então assim, Jesus contando essa história. Que no final dos tempos, quando chegar no final do nosso tempo, os justos serão separados dos ímpios. Assim como os peixes bons são separados dos peixes ruins. Não é uma história simples, mas olha a profundidade. Faz com que a gente comece a pensar, será que eu sou um olho de boi? Ou eu sou um peixe da sogra? Mais uma historinha. O trabalhador na vinha. Quem lembra dessa historinha que Jesus contou? O trabalhador na vinha. Então, conta assim, Jesus contou que havia um dono de uma plantação de uvas, muito grande, e ele estava contratando trabalhadores para trabalhar naquele dia, ao longo do dia. E ele contratou alguém 8 horas da manhã, depois às 9, depois às 10, depois ao meio-dia, depois às 2 da tarde, depois quase no final do dia. E ele combinou com o primeiro que ele contratou que ia pagar um salário. Um salário, sei lá, 30 moedas, não sei quanto. Ia pagar um salário. Mas que no final do dia, ele deu o mesmo salário a todos, inclusive aqueles que chegaram na última hora. Jesus conta essa história. Isso aí horrorizou todo mundo. Os economistas da época e da nossa época ficaram irritados com isso. Os sindicatos dos trabalhadores ficaram muito contentes. Mas os empresários odiaram essa história. Jesus, ele confrontou a nossa generosidade, a nossa compaixão, de pessoas que não merecem e a si mesmo ganha. Sabe você e eu? É isso aí, tia Zê. Nós não merecemos. E o Senhor nos dá. Você e eu, desculpa, não somos bons o suficiente. Mas o Senhor tem misericórdia de você e de mim. Então quem somos nós para julgar uma situação dessa? Não somos ninguém. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor tem compaixão. Se um pecador se arrepende, na mesma hora o Senhor perdoa. Eu não. Se alguém me ofende, eu demoro muito para perdoar. O Senhor não. O Senhor perdoa na mesma hora, quando alguém se arrepende. Então Jesus fala que o reino de Deus, nessa história, ele não funciona segundo a lógica humana. Deus oferece a sua graça a todos, independentemente do tempo que nós somos convertidos, do tempo do nosso serviço na obra. Se uma pessoa começou antes ou depois, até mesmo da última hora, o importante não é como nós começamos. Quantos homens e mulheres de Deus nós conhecemos que começaram tão bem e hoje estão tão mal? Deixou que a vaidade, o orgulho, o dinheiro, a ganância, o poder acabasse com essa pessoa. Então não é como a gente começa que vale para o Senhor, é como a gente termina. Mais uma história, eu vou contar mais. Jesus contou também uma história e ele colocou 10 noivas, 10 virgens que levavam uma certa lâmpada em algum lugar e esperavam o noivo. Quantos aqui já ouviram falar dessa história? Ah, essa é a maioria, né? É o predileto dos pregadores falar sobre essa parábola das 10 virgens. Elas esperavam o noivo chegar. Era costume daquela época as companheiras da noiva ficarem com as lâmpadas acesas
E quando o noivo chegava, elas iam para a festa. Elas quem? Aquelas que estavam preparadas, iam para a festa. E a história que Jesus contou diz que 5 delas eram prudentes e outras 5 não eram prudentes. As prudentes levaram óleo, que era o que fazia a lâmpada acender, ficar acesa. E as que eram insensatas, que não eram prudentes, elas não levaram óleo suficiente. E o óleo acabou. E à meia-noite chega o noivo. Como é que chega o noivo à meia-noite? E o noivo chegou. E aí Jesus conta que 5 foram com eles e 5 não foram. A porta se fechou e elas ficaram de fora. O que será que Jesus quis dizer com isso? Olha que percentual, Kleber. 50%. Meu Deus. 50% não entrou. 50% ficou de fora. Aí Jesus faz a gente pensar: você está vigiando o suficiente? Você está preparado para a volta, para a chegada do noivo na sua vida? Tem uma canção que diz assim: minhas lamparinas luz estão acesas. As suas lamparinas estão acesas? Só estou esperando o barulho dos teus passos, Jesus, em direção à porta do seu coração. Só bater que eu vou abrir para você, Jesus, entrar. Só bater que eu... Medita. Pensa nisso. Você está preparado para abrir? Entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Pureza. Estou só te esperando. Como você está nessa manhã? Você está só esperando? Está esperando para dançar com o noivo? Maranata. Maranata significa: vem, Senhor Jesus. Você quer mesmo que Ele venha? Essa é a história que Jesus contou das 10 noivas. Jesus também contou dos talentos. Quem aqui lembra da história dos talentos? Que um patrão também, ele ia fazer uma longa viagem, ia ficar aí uns 3, 4 anos fora. Ele chamou alguns dos seus servos e entregou, confiou a eles um valor grande em dinheiro. Confiou neles, que eram para eles produzir. E quando aquele senhor volta, alguns tinham multiplicado os seus talentos e outro havia enterrado de medo do patrão. Por que Jesus conta essa história? Cada um que está nessa sala tem muitos talentos, tem muitos dons. Você é dotado de muitos dons. Você tem produzido vidas para o reino com os seus dons. Você tem investido no reino de Deus com os seus dons, com o seu tempo, com o seu sorriso, com o seu dinheiro. Por isso nós temos aí um treinamento de evangelistas, para que você se capacite, para nós podermos fazer missões. Missões aqui na nossa cidade, fora da nossa cidade, falando de Jesus.
os dons que nós temos. Deus me deu alguns dons. Eu sou um bom administrador. Eu até toco um pouquinho de violão. Eu sei fazer amizades. Quais são os seus dons? Olha que dom lindo que a Lu tem. O sorriso da Luciana. Desculpem os demais. É o sorriso mais lindo que eu conheço. Quantas pessoas vieram nessa igreja e depois se tornaram membros? Aliás, tem um monte aqui que não é membro ainda, hein? Cria vergonha na cara e passa a fazer parte da família, né? Bom, mas quando essas pessoas se tornam membros, a gente perguntava para elas: o que fez você permanecer aqui? Você veio um dia, você visitou a nossa igreja e pelo jeito você gostou, continua, você agora está se tornando membro da igreja. O que fez você ficar aqui? E várias vezes eu ouvi que foi o abraço e o sorriso daquela moça. Aquela moça é a Lu. Todos nós, sabe, Marta? Todos nós temos muitos dons. Peça para o Senhor te mostrar todos eles. Você vai ver quantos dons você tem. E Jesus fala: o reino de Deus é assim. Deus nos dá muitos dons, talentos, oportunidades e espera que os usemos para o crescimento do reino. Tudo é em função do reino de Deus, tudo. Jesus veio ao mundo para implantar o reino de Deus, um reino de justiça, paz e alegria. Para nos tirar da opressão do mundo, da injustiça do mundo, do desespero do mundo, da tristeza do mundo. Foi para isso que Jesus veio. E vou encerrar com mais uma parábola só. Tem mais 20 aqui, mas eu vou encerrar com mais uma. Vocês lembram da história das ovelhas e dos bodes? Bode é aquele que é chifrudo, que vem em cima da gente. A ovelha é aquela boazinha, né, branquinha, né, bonitinha. Jesus contou uma história. Que tinham as ovelhas e tinham os bodes. E que no final dos tempos, Jesus separa as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. As ovelhas, os justos, os crentes que realmente seguem o Senhor, elas entram no reino eterno, enquanto os bodes, os ímpios, são condenados e lançados fora. Então, diante dessas parábolas que eu fiz um resumo sobre o reino de Deus, eu quero fazer uma pergunta para você. Louvor sobe, apagam-se as luzes, para dar a impressão que está acabando. Quero fazer uma pergunta para você, muito importante. Com qual dessas historinhas que Jesus contou você mais se identifica? Qual delas chama mais a sua atenção? Porque a que chama mais a sua atenção é aquela que você está tendencioso. Será que nós somos como aquele solo pedregoso que recebe a palavra de Deus? Um solo cheio de espinhos, que ouve a palavra do Senhor e não cria raízes profundas e não dá fruto? Será que nós somos como aquele servo que recebeu tantos talentos e por medo de arriscar, ele enterrou os talentos e não produziu outros? Será que nós estamos preparados para a volta de Jesus como aquelas virgens prudentes? Ou nós corremos o risco de ser pegos de surpresa? Será que nós somos como aquele fermento na massa? Será que nós somos como aquela semente de mostarda? Será que nós somos como o dono daquela vinha que foi generoso com as pessoas,
perdoando, mesmo as pessoas não merecendo nosso perdão? Qual a área da sua vida que você precisa mudar para viver de acordo com os valores do reino de Deus? Que passos você pode dar hoje para realmente entrar no reino de Deus?